Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Quero ler um trecho deste livro aqui, recomendado inclusive por Francine Oliveira, na live que gravamos Israel e Estratégias de Guerra nas redes, Ideologia e Propaganda na Educação, a Palestina nos livros didáticos israelenses. Sim, tem pesquisa sobre o assunto. É importantíssimo compreender como palestinos são retratados nos livros didáticos israelenses, numa elaboração muito bem feita de um estereótipo. Então, eu quero ler um trecho deste livro aqui, intitulado O que há em um nome? As coisas não possuem significado a não ser que sejam nomeadas. Conforme já assinalado por Führer, os livros escolares quase nunca usam o rótulo palestino para se referir aos territórios palestinos ocupados ou aos próprios palestinos. No discurso social, político e educacional de Israel, os cidadãos palestinos são denominados pelo rótulo degradante de árabes de Israel. Os palestinos dos territórios ocupados, além de árabes, são designados Palestinaim, em hebraico ou palestinim, conforme a inclinação política do enunciador ou do autor. Geralmente, vozes de esquerda o chamariam de palestinim, que é o mesmo que palestinos, ou na pronúncia árabe, falastinos, que é como eles se referem a si mesmos. Vozes de direita se referem aos palestinos como árabes ou palestinaim, que é mais próximo de filisteus e pode ser traduzido por filistinos. Portanto, a partir de agora, traduzirei a palavra dessa forma. Historicamente, os palestinos são o povo da Palestina, ou Síria-Palestina, como os romanos a denominavam, a terra dos filisteus. Palestina foi o nome usado pelos gregos, pelos romanos e depois pelos europeus. Foi também o nome oficial usado pelos ingleses durante o seu mandato na região. Compreende a totalidade do sul da Síria, e não apenas a porção da Palestina atual, e foi a terra natal de todos os povos que viviam na região, inclusive dos hebreus. O professor Shimon Shamir explica que os judeus que viviam na Palestina eram chamados de Palestinaim, e não necessariamente os árabes. Por exemplo, quem se alistava no exército inglês durante a Segunda Guerra Mundial era denominado Palestinaite. E a própria Golda Meir disse que certa vez também sou palestinaite. E querendo dizer que tinha origem na antiga terra da Palestina, e esse era seu documento de identidade, emitido durante o mandato britânico. A Palestina era assinada como sua terra natal. Portanto, a solução dos dois estados de Shamir significaria haver um estado judeu, Israel, e um estado palestino na terra da Palestina. Os palestinos, pronunciado falastinos, e a Palestina, Falastim, são os nomes que o movimento nacional palestino escolheu para sua terra e seu povo no início do século XX, diferenciando-se assim do rótulo britânico dos filisteus e dos hebreus, e livrando-se de todas as outras conotações da Palestina. Embora os livros analisados aqui tenham sido publicados após os acordos de Oslo, que pressupunham um reconhecimento mútuo das nações israelense e palestina, eles não respeitam o nome que os palestinos usam para se referir a eles próprios, falastinos. Nos livros mais à esquerda, ora eles são árabes, ora árabes de Israel, ora palestinos, ao passo que nos livros de direita eles são árabes, árabes de Israel e, em raras ocasiões, palestinaim, termo geralmente reservado a terroristas. O rótulo de árabes reforça a ideia que Israel sempre buscou transmitir, a saber, a de que os palestinos não constituem uma nação por si só, mas pertencem a outra nação muito maior situada fora de Israel, os árabes. Nesse ponto, eles são semelhantes aos judeus israelenses, que pertencem ao grupo maior do povo judeu, cuja grande maioria reside fora de Israel.
A única diferença entre palestinos e os judeus israelenses, segundo a concepção de Israel, é que o povo judeu só possui um Estado, Israel, enquanto os árabes podem se instalar em qualquer um dos 21 diferentes estados que eles têm. Portanto, qualquer judeu que vá para Israel recebe imediatamente cidadania, enquanto os palestinos não têm cidadania alguma. Isso aqui é um pequeno trecho que eu resolvi compartilhar com vocês, especificamente, para começarmos a pensar a respeito das nomenclaturas. Como você gosta de ser chamado? Você prefere decidir como deseja ser identificado ou quer que as pessoas te rotulem e digam como você deve ser chamado? Veja que isso significa muito mais do que simplesmente delimitar origem, delimitar geografia. Este livro aqui, que eu li um pequeno trecho, muito pequeno, ele vai trazer a importância da nomenclatura. Quem nomeia? Por que nomeia dessa forma? Por que se entende dessa forma? E quais as violências que estão por trás das designações que as crianças israelenses aprendem desde pequena nos livros didáticos. Então fica aqui a dica da leitura da semana, é uma importante reflexão na área da educação e que, por isso, nós precisamos começar a discutir a respeito. Vou deixar também na descrição dessa leitura o link da live com Francine Oliveira, em que falamos sobre Israel e estratégias de guerra nas redes, em que ela vai indicar esse material também. Então, fica aqui a dica da leitura da semana. Boas leituras e até a próxima.